Imaginem que o que vocês desejam, o objetivo que vocês têm dentro da dança de vocês, seja um objetivo grande, tá? Seja, sei lá, um objetivo construir uma carreira internacional, dar workshops pelo mundo, ser uma boa professora de dança do ventre, fazer uma formação para professor, fazer o meu primeiro solo. Talvez esse seja um grande objetivo para você, porque você nunca fez o solo, você está lá no básico e nunca fez o seu primeiro solo, né? Enfim, seja qual for o seu desejo, o seu objetivo, a sua meta. Imagina que essa meta, esse objetivo é uma ilha, tá? Ele está numa ilha, tá? Está dentro de uma ilha. E aí, da praia, você visualiza aquela ilha, tá? Você visualiza, tem um mar entre você e a ilha. Você visualiza aquela ilha e você sabe que o seu potinho de ouro, o seu desejo, enfim, ele tá lá naquela ilha. E você precisa encontrar uma forma de chegar até aquela ilha, tá? Você precisa encontrar uma forma, porque tem um mar e nadando é muito longe, você não vai conseguir, e as chances são que você vai demorar horrores para chegar lá, se não, né, bailar na curva, né? Porque você não é atleta e não vai conseguir ir nadando até lá, tá? Então, você resolve na sua cabeça, com os artefatos ali que você tem para aquele momento, construir uma jangada, tá? Você vai decidir, eu decidi que a forma que eu vou chegar lá, naquele meu desejo, naquela minha ilha, vai ser construir uma jangada. Porque nesse momento, né, não é sempre na vida que aparece um barquinho a motor que vai te levar lá de forma mais facilitada. Às vezes a gente tem que, ou nem a jangada pronta, né? A maioria das vezes a gente precisa construir algo para chegar a algum objetivo. E nesse caso é isso que vai acontecer. Aí vocês começam a estudar sobre o assunto, vocês começam a ver lá um manualzinho de como criar jangadas, né? Vamos imaginar que tem internet nessa época já, a gente vai lá no YouTube como construir uma jangada, né? A gente vai entender. Aí a gente descobre que tem uma pessoa que dá um curso de como construir uma jangada. A gente descobre que na nossa comunidade, no lugar onde a gente vive, existem pessoas que já construíram jangadas para ir em outras ilhas ou até mesmo ir naquela ilha. E aí a gente começa a conversar com essas pessoas que já foram na ilha, a gente começa a trocar uma ideia, pegar umas dicas, a pessoa vai dizer, eu passei por isso, por aquele outro. Não te aconselho fazer isso, porque eu fiz e não deu muito certo, é melhor fazer assim. Aí você vai conversando com as pessoas, vai reunindo aquele conhecimento teórico que você tirou lá do livro de como construir uma jangada, que você tirou daquele vídeo no YouTube, que você tirou das pessoas que você conversou que já construíram jangada. E aí você vai reunindo tudo isso e constrói essa jangada, tá? A jangada tá pronta. E aí você vai se deslocar até essa ilha, você vai chegar mais próximo do seu desejo, da sua meta que está lá naquela ilha. Nesse caminho você ainda poderá passar por tempestades, por desafios, vontade de desistir, tá? Eu vou voltar, eu não quero mais essa coisa aí, né? Mas daqui a pouco você olha lá para aquela ilha e você olha e diz assim, cara, eu quero muito aquilo. É por isso que eu tô passando por tudo isso, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tô nessa jangada. Por isso que eu construí a jangada, por isso que eu tô viajando com essa jangada, porque eu quero essa dita dessa coisa que tá lá nessa ilha, tá? Então a ilha tá sempre lá para te lembrar disso. E aí, visualizar a ilha lá na frente é o que vai te dar suporte para você conseguir vencer todos esses obstáculos, todos esses desafios, né? Essas dificuldades que você tá passando nesse caminho. Tá? Vai prestando atenção, vai visualizando, tá? E aí nessa jornada você percebe,
né, dentro dos seus estudos, eles falaram que era importante você construir um remo e você colocou esse remo junto. Aí você percebe que, nossa, você já está há dias ali remando, viajando com essa jangada, e daí você pensa, cara, eu vou usar o remo, porque o remo vai me ajudar a chegar lá mais rápido. Então eu vou usar o remo para me ajudar nessa jangada para chegar lá na ilha, tá? E aí o remo vai te ajudando, e aí você vai indo, chegando cada vez mais perto. E aí com toda essa experiência desse caminho, com toda essa bagagem que você está carregando, das coisas que você está aprendendo, hoje choveu assim, agora eu já mais ou menos sei lidar com esse tipo de chuva, amanhã chove diferente, né? Dá uma tempestade diferente, não começa do mesmo jeito, talvez você vai ter que readequar, né? Mas você continua seguindo. E aí, com tudo isso que você viveu, da maneira que você viveu, que por mais que todas as pessoas e o conhecimento teórico tenham falado para você como as coisas poderiam acontecer, por mais que você tivesse vislumbrado, a única pessoa que vai viver daquela maneira, daquele jeito, naquele tempo, é você, tá? Então, mesmo sabendo, coletando todas as informações que você pôde, quem vai viver aquela experiência é você. E aí você chega na ilha e, consequentemente, ao que você deseja. Você consegue pegar o seu potinho dourado na ilha, tá? Agora, vamos concluir, vamos entender quem são as partes dessa história, tá? Para vocês entenderem por que eu usei essa analogia e o que ela tem a ver com a nossa dança e com todas as coisas que eu falei aqui no início dessa live. Primeiro, a praia é a bailarina que você é hoje, tá? Então, é a bailarina que você é hoje, seja lá uma bailarina iniciante, uma bailarina avançada, uma bailarina profissional, uma bailarina professora, internacional, enfim, o que for. É a bailarina que você é hoje. A ilha é a bailarina que você aspira a ser no futuro. Então, assim, pra gente se manter motivado, a gente sempre tem que ter metas e objetivos. Então, assim, quem você aspira a ser, aonde você aspira a chegar, essa é a ilha, ou o aspecto da sua dança que você deseja melhorar. Talvez seja um desses que eu falei, ter uma dança mais natural, ter mais segurança, ter mais domínio de palco, enfim. Ou talvez esses sejam submetas, né? Subdesejos para um desejo maior que seja, talvez, fazer sucesso, um desejo super subjetivo, né? Porque fazer sucesso para mim pode ser diferente de fazer sucesso para você. Talvez seja uma carreira internacional, talvez seja simplesmente ter uma sala de aula cheia de alunos, enfim. Ou talvez seja simplesmente fazer aquilo que você faz por amor, que, né, é dançar por amor, você é uma aluna dedicada e dança por amor, fazer isso cada vez melhor, enfim, né? O desejo é de cada um e esse desejo está lá na ilha, o nosso potinho dourado lá na ilha. A jangada é os recursos de que você precisa para chegar até a ilha. Então, é o estudo, os treinos, os cursos, as experiências práticas, né? Cada apresentação que você faz, que você vive uma experiência diferente. Cada público que você dança, que você vive uma experiência diferente. Enfim, tudo aquilo que você vai construindo ali na sua jornada, né? Que vão funcionar como um recurso, que vão funcionar como um meio de te levar até esse seu objetivo, esse seu desejo. As tempestades, elas são os obstáculos que vão surgir ao longo do caminho. Dificilmente você vai ter uma jornada na vida que não tem obstáculos, né? A gente passa por isso o tempo todo, então eles surgem ao longo do caminho. Nem sempre as coisas são como a gente imagina no mundo dos sonhos, né? E para superar esses obstáculos, a gente deve sempre lembrar do porquê que a gente está fazendo isso. Então a gente olha para a ilha, a gente sabe que tem o nosso potinho dourado lá,
A gente olha para nossa meta, a gente olha para o nosso desejo e a gente sabe que a gente quer chegar lá, e aí a gente lembra o porquê que a gente está fazendo tudo isso e a gente segue o nosso caminho e supera os obstáculos, né? Talvez surjam problemas no meio do caminho, problemas financeiros, uma pandemia, né? Diferentes tipos de obstáculos que vão te atrasar um pouquinho, né? Mas se você puder olhar para eles como forma de aprendizado, eles vão com certeza te impulsionar lá na frente depois, porque aí você vai ter muito mais experiência. E o remo são os aceleradores, né? Que vão te fazer chegar mais rápido. Então, cursos específicos para atingir aquela meta, mais horas de treino. Eu diria que até nem tanto mais horas, mais frequência de treinos. A gente precisa ter metas de treino, eu já falei isso em outros momentos, né? Estabelecer metas de treino, seguir essas metas de treino que a gente precisa praticar. Gente, um atleta, ele não nasce sabendo fazer todas aquelas manobras, por exemplo, da ginástica olímpica, ele não nasce sabendo aquilo. E se ele não seguir praticando, ele não vai melhorar, ele não vai evoluir e talvez até vai esquecer fisicamente das coisas que ele aprendeu, né? Ou, enfim, vai errar mais porque ele não aperfeiçoou, porque ele não praticou. Então, assim, a gente precisa ter isso, tá? O domínio das 4 competências também é um remo que vai acelerar esse processo. Saber reconhecer seus pontos fortes e fracos. Isso não tá bom, eu vou melhorar. Isso tá bom, eu vou valorizar. Tá? E aí, como eu falei lá na historinha, para vocês visualizarem sobre o barco motor, talvez você possa estar pensando, tá, mas não é mais fácil então eu pegar um barco motor para ir até a ilha? Talvez, né? Talvez seria mais fácil, talvez seria mais rápido, mas pode ser que você não reúna todos os conhecimentos necessários de que você precisa para usufruir disso que você deseja. Ou se o seu barquinho pifar no meio do caminho, você não vai saber voltar e construir a jangada, né? Então, assim, às vezes o que a gente precisa é justamente dessa construção, desse caminho, para a gente conseguir chegar lá muito mais forte, muito mais fortalecido, muito mais seguro, né? E um ponto importante que eu falo aqui é muito cuidado com a ansiedade e com a necessidade que muitas pessoas têm de pular etapas, tá? Eu tô lá no nível básico e eu almejo o avançado. Cansei desse básico aqui, dancei 2 meses lá no básico e já quero ir para o avançado. Não pego nem o intermediário, que é a conexão de movimentos lá, as ligações. Aí eu tô dançando lá no avançado, fazendo movimentos bem complicados, mas tem uma coisinha pequenininha lá que se chama ligação de movimentos que, não tá legal. Ou eu não trabalhei a minha leitura, ou, enfim, algumas coisas ficaram para trás. E as chances são de eu ter que retornar e rever aquilo. Tá? Então, você vindo passo por passo e respeitando a sua evolução, indo de grau em grau na sua evolução na dança, você vai chegando com muito mais solidez.